Um bom dia a você que mais uma vez está aqui, interessado em saber um pouquinho da Palavra de Deus, interessado nesse estudo que nós estamos fazendo do livro de Romanos. Hoje, uma manhã especial, né, para você que está acompanhando aqui ao vivo. Eu sei que pessoas podem estar acompanhando em qualquer momento do dia, mas porque ontem nós tivemos o Enoque 2021. O Enoque, para quem não conhece, é o Encontro Nacional dos Obreiros Cristãos, que dessa vez foi feito de forma virtual, por conta da pandemia que nós estamos aqui enfrentando do coronavírus. E foi um encontro muito edificante, muito emocionante, até principalmente ali na primeira palestra, com os acontecimentos que nós tivemos ali. Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar o link aqui embaixo. O evento está gravado, pode ser acessado a qualquer momento. É um encontro que nós costumamos fazer, nós os da Igreja de Cristo, né, como diz o nome, Encontro Nacional dos Obreiros Cristãos. Então nós nos reunimos uma vez por ano e temos palestras, temos comunhão, temos oração. De fato é um encontro que nos fortalece muito e que estamos muito entristecidos por não podermos estar fazendo isso de forma presencial, mas tivemos esse encontro de forma virtual ontem e foi gratificante, nos sentimos todos abençoados por Deus e eu faço aqui esta menção para que possa chegar de repente a você, que possa se interessar, possa querer dar uma olhada para saber sobre o que se trata. E tenho certeza que você pode encontrar ali palestras, ensinamentos e uma comunhão que pode ajudar muito na sua vida, tá? Mas nosso estudo aqui, que nós vamos dar continuidade hoje, nós estamos estudando, como você bem deve saber, a carta aos Romanos. Aqui. E nós já fizemos 2 aulas de introdução. Se você perdeu essas aulas, eu sugiro que você assista. Esse é um estudo mais aprofundado, é um estudo onde nós vamos tirar bastante informação. Então eu fiz uma introdução onde eu já expliquei um pouquinho sobre como era a sociedade da época, como já falei, informações importantes para que a gente possa entender a carta. Já falei um pouquinho sobre o apóstolo Paulo, quem e os objetivos que o levou a escrever esta carta, e hoje nós vamos continuar esse estudo e vamos de fato hoje entrar na carta aos Romanos. E lembrando que é uma carta, ela tem um formato um pouquinho diferente de outros escritos do apóstolo Paulo e até de outros escritos do Novo Testamento, porque contém uma doutrina, um ensinamento teológico um pouco mais condensado, um pouco mais sistemático. Então nós podemos ter uma ideia do pensamento de Paulo com relação a uma série de situações teológicas, vamos colocar assim, e é uma carta onde nós podemos aprender muito, mas ainda que ela tenha esse formato um pouquinho diferenciado, ela não deixa de ser uma carta. Então nós vamos adentrar hoje. Eu sempre me confundo com esses botões aqui, né? Impressionante como eu não aprendo, mas aqui. Então, nós vamos entrar hoje, de fato, no capítulo 1 da carta aos Romanos e vamos buscar informações que possam nos ajudar em nossa vida, que possam nos ajudar a termos uma visão do que é o Novo Testamento, do que é a doutrina de salvação, e eu espero realmente que todos possam ser abençoados através desse estudo, tá? Então, é uma carta. Hoje em dia, quase ninguém mais escreve cartas, né? Quando muito, hoje em dia, nós escrevemos e-mails. Então, tem aqui um exemplo de como é um e-mail que nós utilizamos muitas vezes hoje em dia. E aí, nesse e-mail que nós temos hábito hoje em dia que nós podemos mandar para passar informações para as pessoas, nós temos algumas informações básicas que nós colocamos nesses e-mails, né? Então, como o nome de quem está enviando, né, que aparece aí no caso o meu endereço de e-mail, se quiser aproveitar para me mandar alguma coisa, fique à vontade. Então aparece sempre essa informação de quem é que está enviando o e-mail. Tem o destinatário, que eu não coloquei aí, mas para quem você envia, né, essa correspondência. Costuma ter também uma saudação e o
assunto de que se trata, né? No caso aí eu coloquei o assunto como sendo carta aos Romanos, que é o assunto que nós estamos estudando, e tem uma saudação bem simples que eu coloquei aí, que é um bom dia, né? Então, na época do Novo Testamento, as cartas elas costumavam ser escritas numa única e comprida folha enrolada. Então era algo parecido com isso daí. As cartas não eram como nós conhecemos hoje em dia, é possível que hoje os mais jovens nem saibam do que se trata, mas naquele formato do envelope, bonitinho, com a carta dentro e um selo, isso é recente, né? Então naquela época as cartas elas tinham muito mais esse formato que nós estamos vendo aí. Então o nome de quem escrevia a carta aparecia logo no início. Então você imagine a carta toda enrolada e aqui na parte que ficava de fora ali aparecendo, tinha o nome de quem escrevia a carta, ficava visível e tinham todas essas informações que eu falei logo no início da carta. Então tinha essa saudação, tinha ali o assunto da carta, tudo isso aparecia no início. E nós vemos que tudo isso acontece nessa carta aos Romanos. Então, por exemplo, o nome do autor ele aparece logo ali no versículo 1. Então, logo no início da carta nós temos, né, Paulo se identificando ali. Então, Paulo, ele se apresenta como servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Nós temos também o destinatário dessa carta. Então, como eu disse aí, né, Paulo ele se apresenta. Temos também o destinatário, que é ali no versículo 7. Ele diz para quem ele está escrevendo, né? Então, é a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. Então Paulo ele identifica para quem ele está escrevendo a carta. Então a todos aqueles que estavam na cidade de Roma. E o assunto da carta nós temos ela um pouco mais à frente. Aliás, aqui nós temos ainda também, né, a saudação. Então temos, deixa eu fazer direitinho aqui, temos o destinatário, né, que é para quem Paulo escreveu, a todos os que estão em Roma. Nós temos aqui também no versículo 7 uma saudação, que é graça e paz. Então era um costume deles se cumprimentarem dessa forma ali na época do Novo Testamento. Então é um costume dos cristãos, tá? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente ali. Então nós temos aí o destinatário, temos a saudação e um pouquinho mais para frente nós temos o assunto da carta. Que aparece aí nos versículos 16 e 17 do capítulo 1, que diz assim: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, nós temos aí o assunto central que Paulo pretende tratar e que ele trata durante toda esta carta que nós estamos estudando. Tá? Mas, nessa aula de hoje, nós vamos tentar tratar aí especificamente do versículo 1 até o versículo 7. Como eu disse, esse é um estudo mais aprofundado, ele é um estudo mais cuidadoso, então eu não vou correr. Seria bom se eu fechasse até o versículo 7 hoje, mas eu vou ficar atento aqui ao nosso tempo, e quando der 30 e poucos minutos de aula, nós encerramos, tendo ou não chegado ali no versículo 7, tá? Mas essa é a nossa intenção. Então nós vamos começar aqui pensando no comecinho, né? No versículo 1 dessa carta que Paulo escreveu ali aos Romanos. É interessante que na língua original, que é o grego, né, antes, até pensando nessa separação que eu falei para vocês, do versículo 1 até o versículo 7, tem umas informações que a gente precisa pensar aí. Então, o que que nós temos de interessante? Na língua original, que é o grego, esses 7 versículos eles pertencem a um único período. Então nós vemos dividido ali versículo 1, versículo 2, versículo 3 até o versículo 7, mas no original não tem essa separação. É tudo um período só. Então é como se fosse uma frase só. Paulo ele começa a falar essas informações do versículo 1 até o versículo 7 e ele vai como se fosse sem respirar. É uma frase só. É uma tacada só que ele dá nesses 7 versículos. Então, muitas vezes, por motivos como esse, é difícil a gente acompanhar o raciocínio de Paulo.
nós temos essa separação, a Bíblia está separada em versículos, tudo bonitinho, mas nós temos que saber que no original não é assim. E nós temos que tentar acompanhar o raciocínio de Paulo, o que é que ele está querendo dizer. Então temos que saber que isso é uma única sentença, né? Então Paulo ele começa se apresentando aos cristãos de Roma, que é uma igreja na qual ele nunca havia estado, né? Ele nunca esteve na igreja de Roma, e a primeira informação que ele dá é sobre qual era a função dele, que é o que nós estamos vendo aí grifado no versículo 1. Então, Paulo, e ele diz o que ele era. Ele era servo de Cristo Jesus. O que Paulo está fazendo quando ele se apresenta como um servo de Cristo Jesus? Servo, que aparece aí para nós, é a tradução de uma palavra grega que quer dizer escravo, né? Então, a palavra em grego é doulos, e ela pode ser traduzida tanto como escravo como servo. Como aparece aí na imagem, a ideia de fato era de um escravo. Essa ideia que passa pela sua cabeça quando você pensa no escravo é essa ideia que Paulo está querendo passar. E ele se apresenta para aquelas pessoas como sendo isso, como sendo um servo, como sendo um escravo. E essa é uma ideia que para as pessoas daquela época era muito comum, né? Estima-se que mais da metade da população de Roma naquela época eram de escravos, ou seja, cerca de 600 mil pessoas. Então não é hoje em dia, quando você pensa em escravo, você pensa em uma coisa que é fora da nossa realidade. Não. É como hoje você dizer alguém do mercado, sabe? Ou alguém da padaria. É uma pessoa que está muito viva, que você sabe o cotidiano dela. Então quando eles pensavam em escravo, era algo que era muito comum na sociedade deles ali. Eles sabiam muito bem o que é que Paulo estava querendo dizer quando ele disse quando ele se apresenta como um servo, né? Então ele era apenas a propriedade de uma outra pessoa. O escravo ele não possuía direito nenhum, né? Ele era simplesmente uma propriedade. E é isso que Paulo está dizendo para eles. O escravo existia apenas para agradar ao seu senhor. Ele não tinha outra função, não tinha outro objetivo de ser. Então chamar um cidadão romano de escravo era um tremendo insulto naquela época. Se você dissesse para uma pessoa, você para mim é como um escravo, era um tremendo insulto. E na verdade Paulo ele confirma essas palavras que ele está dizendo aqui em outras cartas, né? Como por exemplo em Gálatas capítulo 2 versículo 20, onde ele diz assim, que ele já não vive mais para si mesmo, né? Mas ele vive para o seu Senhor. Então diz lá, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, temos que pensar em nós mesmos também como servos, não é? Como escravos de Jesus. Nós não temos mais que pensar em viver para nós mesmos, pensar apenas em agradar a nós mesmos, em satisfazer os nossos desejos, as nossas vontades, muito pelo contrário, né? Afinal de contas, nós fomos comprados por um alto preço, né? A Bíblia nos diz, por exemplo, aqui em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Eu não sou de mim mesmo, né? Vocês foram comprados por alto preço. Que preço Deus pagou para que nós pudéssemos ser seus escravos neste momento, né? Daqui a pouco a gente vai ver que isso Deus faz de nós muito mais do que apenas servos e escravos. Mas neste momento é assim que Paulo está se apresentando para ele. E ele continua dizendo aqui ainda no versículo 1, né? Paulo, servo de Cristo, Jesus, chamado para ser apóstolo. Então Paulo vai falar do seu chamado aqui, né? Apóstolo, no original grego, significa literalmente enviado, né? Então aquele que é enviado. No Novo Testamento, normalmente, quando se fala em apóstolo, se refere aos 12 que foram escolhidos e enviados pelo próprio Jesus. Mas pode ser traduzido também como um enviado ou um mensageiro em alguma outra situação.
Como no caso lá de Filipenses capítulo 2, versículo 25, ali Epafrodito e Barnabé... não, vamos ver essa passagem aqui primeiro. Ó. Então aqui, ó, Filipenses 2, 25. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, então está dizendo que vai enviar Epafrodito de volta para eles, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, ó, mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades. Essa palavra que está em negrito aí, que está sublinhada, mensageiro, no original grego é a palavra apóstolo, tá? Então é a mesma palavra que é traduzida por apóstolo nessas outras passagens que nós estamos mencionando aqui. E agora sim, Atos capítulo 14, versículo 14, aqui falando de Barnabé também, né? Então, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando. Então aqui, Paulo, nós sabemos que foi um apóstolo de fato, designado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, com todos os requisitos que nós sabemos que precisam existir para que alguém fosse apóstolo naquela época. Só que Barnabé aqui também está sendo chamado de apóstolo. Mas não porque ele era como um dos 12 e como Paulo, mas simplesmente porque ele foi enviado junto com Paulo da igreja em Antioquia, né? Então, eles foram enviados pela igreja. E por isso que Barnabé aqui é chamado também de apóstolo, tá? Apenas porque ele havia sido enviado pela igreja. Nós temos essa passagem aqui em 1 Coríntios 1:1, Paulo chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Então Paulo, por que está aparecendo essa passagem? Ele era acusado de ser um falso apóstolo por seus inimigos. Tá? Então, Paulo ele ia plantando igrejas, ele ia ensinando, mas muitas pessoas difamavam o nome dele e diziam que ele não era um apóstolo verdadeiro, né? Dizia que os ensinamentos dele eram falsos. Então, por isso ele explica que não foi uma decisão sua, mas que ele foi chamado pelo próprio Deus para ser apóstolo. Isso ele deixa claro, como, por exemplo, nessa passagem aqui em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Então, ele deixa claro que não foi uma escolha dele, né? Não foi uma vontade dele. Ele foi chamado pelo próprio Deus, pela vontade de Deus, para que ele pudesse ter esse ministério, para que ele pudesse ter essa função. E depois de falar da sua função e do seu chamado, ele vai falar do seu propósito, né? Então, qual era o propósito de Paulo? Aqui, ainda no versículo 1, nessa parte grifada, diz, né? Então vamos ver o versículo todo de novo. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, esse era o propósito da vida de Paulo. Ele tinha o propósito de anunciar o evangelho a todas as pessoas. Aqui, Paulo ele pode ter feito um trocadilho. Né? No original grego existe essa possibilidade. Em português, nós não conseguimos enxergar isso. É que fariseu, na língua grega, significa separado. Então, no caso do judeu, quando nós pensamos nos judeus, nos fariseus daquela época, eles eram separados para a lei. Então, eles viviam de forma diferente da sociedade, porque eles eram separados para viver de acordo com o que a lei de Moisés exigia. Agora, Paulo estava dizendo que ele tinha sido separado por Deus para pregar o Evangelho. E o Evangelho de Deus é a boa notícia que o Salvador veio ao mundo. Né? Então, Paulo tinha sido um fariseu também, um separado para a lei, mas que neste momento ele já não era mais separado da mesma forma que eles, mas ele era separado para pregar o Evangelho. E essa notícia, esse Evangelho não veio da mente de Paulo, não veio da sabedoria humana, mas veio do próprio Deus. Né? Então separado para o Evangelho de Deus, não é o Evangelho de Paulo.
E a seguir, Paulo ele fala que esse evangelho já havia sido prometido pelos profetas, que é o versículo 2. Né? Então, esse evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Paulo queria que todos soubessem que a boa notícia sobre Jesus estava presente em todo o Antigo Testamento, que os judeus conheciam, que eles liam, que eles estudavam, que eles diziam obedecer. Então, por isso até que essa carta aos Romanos, ela possui nada menos do que 74 citações do Antigo Testamento. Paulo queria deixar bem claro para os romanos, isso que, para os judeus romanos no caso, né, isso que vocês conhecem da lei, é isso justamente que já previa, já falava, já profetizava do Evangelho, que é isto que eu prego hoje. Então, assim, esse Evangelho de Deus que foi citado ali no versículo 1, que já estava presente em todo o Antigo Testamento, é sobre Jesus. Né? Aqui, versículo 3. Acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi. Então, esse Evangelho de Deus, isso tudo que o Antigo Testamento tratava, era acerca de seu filho, do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, que, como homem, era descendente de Davi. Então aqui nós vamos juntar essa informação com o versículo 4 para a gente perceber uma declaração importantíssima aqui que é feita sobre Jesus. Então tenha em mente, vamos ler de novo. Acerca de seu filho Jesus, de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e o versículo 4. E que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus, com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, no versículo 3, Paulo ele fala da humanidade de Cristo. Né? Então, Cristo, como homem, era descendente de Davi. Paulo queria que todos soubessem que Jesus foi homem. Né? Ele queria que soubessem da humanidade de Jesus. E sendo homem, ele foi plenamente humano. E como descendente de Davi, ele cumpria perfeitamente aquelas profecias que estavam presentes ali no escrito judaico. Então, Paulo queria deixar muito claro, tudo aquilo que foi prometido sobre o Messias é cumprido em Jesus. Humanamente falando, Jesus foi totalmente homem e foi descendente direto de Davi, que era o que o Messias precisava cumprir. Né? Agora o versículo 4 ele deixa claro que Jesus também era plenamente Deus. Então Jesus foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Olha que maravilha. A cruz foi a forma de um mundo rejeitar Cristo como Filho de Deus. Porque se os judeus tivessem recebido Cristo como Messias, ele não teria enfrentado a cruz. Mas porque eles rejeitaram Cristo, ele foi crucificado. Então a cruz foi a forma do mundo rejeitar Cristo como Filho de Deus. Mas Cristo não ficou morto, né? Então a ressurreição foi a forma de Deus dizer: vocês estão errados. Ele é sim o meu filho amado. Olha que maravilha. E o versículo ainda diz que Jesus foi designado Filho de Deus com poder, né? Então, que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder. Quando os romanos pensavam em quem tem poder, né, quando eles pensavam em poderio, certamente eles pensavam no imperador, né, e no exército que o imperador tinha sobre seu comando. Então devia ser algo realmente espetacular, né, pensarmos no exército romano, no imperador, com todo o seu poder, à frente daquele exército. Não havia nação que pudesse resistir. Durante muitos séculos eles foram, sem dúvida nenhuma, a maior potência que havia no planeta Terra como nação. Né? E, então, quando os romanos pensavam em alguém poderoso, pensavam no imperador e justamente pela força desse exército que ele comandava. Agora, para os cristãos, quem realmente tem poder é Deus. E esse poder foi usado para ressuscitar Jesus dos mortos.
é um poder que o imperador não tem acesso, né? Um poder que está muito além do alcance até dos sonhos de qualquer imperador que já tenha passado ali. E essa passagem termina concluindo o que diz os versículos 3 e 4, né, com a expressão mais completa de quem Jesus é. Então, Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso aqui é um resumo daquilo que Jesus Cristo é. Pelo significado do nome Jesus. Então, Jesus, nós sabemos que ele é a fonte de salvação, né? E o nome Jesus nos traz essa ideia. Cristo, quando aparece aí a palavra Cristo, o que era Cristo? Cristo é a forma grega da palavra Messias. Então é o ungido, é o rei, é aquele que foi esperado pelos judeus durante séculos. Então, Jesus é aquele que salva, é aquele que cumpre todas as profecias, ele é o Messias. E quando nós vemos aqui Senhor, né? Senhor significa dono ou soberano. Então é aquele que tem domínio, que tem o poder sobre todas as coisas. E por esses termos, como em toda a carta, Paulo, o que ele está tentando fazer? Ele está tentando unir os judeus com os cristãos, na verdade com os gentios, né? Ele procura fazer essa união, porque os judeus que existiam ali na cidade de Roma, eles precisavam encarar os seus irmãos cristãos que eram gentios, exatamente da mesma forma. Não podia haver essa separação dentro da igreja. Então Paulo, na carta todinha, ele vai tentar promover essa união entre os cristãos judeus e os cristãos gentios, porque Jesus é o salvador de ambos. Jesus, sendo o Messias prometido aos judeus, ele também era o soberano sobre os gentios. E não era o imperador que tinha esse poder sobre eles, né? Então, tanto sobre os judeus como sobre os gentios, aquele que é soberano, aquele que está acima, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 5, Paulo ele defende esse seu chamado para ser apóstolo, né? Aquilo que ele já havia mencionado ali no versículo 1. Então ele diz aqui: por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Então, Paulo aqui ele diz que ele recebeu graça e apostolado por meio de Jesus. Graça, a palavra graça sempre traz a ideia de um presente de Deus aos seres humanos que eles não merecem. Então, o que a graça de Deus faz com todos os seres humanos? Ele nos oferece algo da parte de Deus que nós somos incapazes de merecer. E por que Deus nos dá isso? Pela graça dele, né? Porque ele é um ser gracioso. Então Paulo ele deveria estar se referindo aqui ao maravilhoso presente de se tornar apóstolo dos gentios. Ele encarava isso como um presente da parte de Deus. E algo que ele sabia, que até porque ele foi um perseguidor da igreja, né? Era algo que ele não era merecedor. E Paulo então ele descreve o que deveria fazer como apóstolo. Para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. É isso que Paulo tinha que fazer como apóstolo. E aqui é a primeira vez que aparece a palavra fé nessa carta. E é uma palavra que vai ser muito importante. Ela vai ser usada diversas vezes, né? E essa obediência dos gentios que vem pela fé é uma fé submissa. É uma obediência que a pessoa humildemente ela se impõe, motivada pela fé que ela precisa ter em Jesus. A obediência que agrada a Deus é aquela obediência que vem acompanhada pela fé. Então, se você quer agradar a Deus, você precisa obedecer às coisas que Ele diz. Mas você tem que obedecer a Deus por quê? Porque você tem fé em Cristo Jesus, porque você olha para Ele e reconhece Ele como o único que pode salvar a sua vida. Então, no pensamento de Paulo, fé é muito mais do que apenas algo intelectual. Não é apenas uma coisa que eu penso, uma coisa em que eu apenas acredito e falo sobre isso. Não é algo que está apenas aqui sendo trabalhado na minha inteligência. Mas ter fé é ter um estilo de vida obediente. É a forma como a pessoa vive, não apenas a forma como a pessoa diz. Não é algo apenas intelectual. Como diz Tiago, quando ele diz que a fé sem obra está morta.
lá em Tiago capítulo 2, versículo 26. Agora aqui no versículo 6, Paulo ele inclui nesse seu chamado os gentios de Roma. Olha o que ele diz aqui. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Então aqui vale pensar que Paulo ele está incluindo não apenas os que primeiro receberam essa carta, né, os cristãos romanos, mas todos nós. Né? Então, vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Ele estava falando isso primeiramente, obviamente ali, para os cristãos romanos, para quem ele estava escrevendo, mas isso serve para nós que lemos essa carta hoje em dia também. E nem eles e nem nós recebemos um chamado celestial para sermos apóstolo, como Paulo recebeu, né? Então, Paulo tinha um chamado específico. Agora, nós também temos um chamado, mas o nosso chamado é para que nós pertençamos a Jesus Cristo. Como nós aprendemos também lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 14. Ó. Ele os chamou para isso por meio de nosso evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que beleza. Então, ele os chamou, né? Então nós somos chamados para isso. Por meio desse evangelho que ele pregava é que nós somos chamados. A fim de quê? A fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, e assim, se pertencemos a Cristo, nós usufruímos de tudo aquilo que ele representa, né? Por isso que fala aí, nós tomamos posse da glória dele. Nós tomamos posse da glória infinita, esplendorosa e maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo. As promessas que o Evangelho tem para nós são coisas impressionantes, gente. No versículo 7, ele continua se dirigindo diretamente aos cristãos de Roma ali. E ao invés de se dirigir a eles apenas como a igreja ou os cristãos que estão lá na cidade de Roma, ele usa palavras cheias de significado para expressar verdades importantes. Ó. Vamos ver o versículo 7. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, ele começa dizendo aqui nessa passagem, né? A todos os que em Roma são amados de Deus. Gente, Deus ama todas as pessoas. Isso nós aprendemos claramente lá em João 3,16. Agora, sem dúvida, os que recebem todo esse amor de Deus são aqueles que dizem sim ao chamado que ele faz para nós. Porque todas as pessoas, em algum momento da sua vida, ou em vários momentos da sua vida, elas ouvem Deus chamando. E muitas rejeitam. E algumas dizem sim. Né? Então, esses que dizem sim, recebem um amor tão grande da parte de Deus, que passam a ser chamados não apenas de servos, mas de filhos. 1 João capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Então, que maravilha de amor é esse, que pega um servo, como nós vimos ali, né, no versículo 1, Paulo se apresentando como servo, e nós temos que nos identificar como servos, como escravos, e Deus pega esse servo e transforma em um próprio filho seu por adoção. Talvez você esteja se sentindo triste, talvez você não se sinta amado, né? Ainda mais nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, dessa pandemia. Agora saiba que Deus ele realmente ama você. Deus te ama a ponto de fazer com que você faça parte da própria família dele. Então, não se sinta triste como se ninguém se importasse com você, porque o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, Ele te ama com um amor que é impossível até nós compreendermos. O que você precisa é dizer sim para Ele. Quando você ouvir Deus te chamando, como Ele pode estar fazendo nesse momento, diga sim, aceite. E além disso, os cristãos eles são santos, né? Como nós vemos na continuação ali do versículo 7. Então a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos.
Santo não tem nada a ver com o que a religião católica fez com essa palavra hoje em dia, né? Transformando algumas pessoas em super pessoas, assim, né? A Bíblia ensina que todo cristão é santo. A palavra santo no original, ela significa colocado à parte, então significa separado, ou seja, quando nós somos salvos, nós somos separados, ou seja, nós somos santificados por Deus. Não fazemos mais parte do mundo, mas somos separados deste mundo para fazermos parte do povo de Deus, para fazermos parte da família de Deus. Pois é, meu amigo, se você é cristão, você é especial para Deus, muito especial para Deus. Então nós vemos Paulo concluindo no original em grego, né, esse longo período que para nós pode ser chamado de uma longa frase, e ele termina com uma saudação, que é aqui no versículo 7 ainda, né? A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, graça, quando Paulo diz aqui graça para eles, era a saudação grega normal do dia a dia. Então, os gregos, normalmente, quando eles passavam um pelo outro, eles costumavam... Nós dizemos bom dia, né, ou olá, como vai? Eles diziam graça. Era a forma deles darem o bom dia deles ali. E paz era a saudação normal entre os judeus. Então, os judeus costumavam dizer que era, em hebraico era o shalom, né? E era essa paz que eles costumavam desejar uns aos outros. Então, Paulo, como eu disse, ele está o tempo todo nessa carta demonstrando que ele quer se dirigir tanto aos gentios como aos judeus. Então, ele usou uma expressão ali que era comum para os dois, né? Então, a graça e a paz que ele desejou vem de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, como aparece aí. Então, a fonte da graça é Deus. E a única paz duradoura que permanece, mesmo nos momentos difíceis, se encontra apenas em Jesus Cristo. Então, para terminar essa parte, uma pequena recapitulação. Acho que eu vou deixar a recapitulação para a semana que vem, tá? Então a gente vai começar a nossa aula da semana que vem fazendo uma pequena recapitulação aí no que nós vimos no versículo 1 ao 7. É bom que nós já nos lembramos, o nosso tempo aqui já vai chegando a 40 minutos de aula. Então eu peço desculpas porque eu tenho preparado essas aulas com pouco tempo. Acho que vocês perceberam que em um ou outro momento eu dei uma engasgada aí, é porque o raciocínio quer ir para um lado às vezes, mas eu preciso me manter naquilo que eu preparei, e senão eu não consigo controlar o tempo aqui também, tá bom? Que Deus abençoe a todos, eu espero que você possa se aproveitar desses estudos, comentários, perguntas, questionamentos, qualquer coisa que você quiser me dizer, estou à vontade e à disposição, tá bom? Mais uma vez, então, que Deus abençoe e, Deus assim permitindo, semana que vem nós continuaremos o nosso estudo a essa epístola aos Romanos. Até lá.